Olá, detetives, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos estar trabalhando com a lição 13. O nome da lição é Somente para Ele. Nessa lição, vocês vão aprender: só Jesus é digno de receber louvor e adoração, o Senhor se agrada dos louvores e vamos desenvolver o desejo de louvar. O mistério é onde, com que. O versículo para vocês decorarem é o mesmo da semana passada. Então, gravem, assistam a aula, fotografem vocês assistindo e mandem as fotos da lição feita, tá bom? E vamos falar com Deus. Querido Deus, entregamos esta aula diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. Abençoe, meu Deus, cada um que está assistindo, representando a sua família. Dê saúde, dê vida, Senhor, proteção e livramento. Pai, que cada um de nós cresça, Senhor, cada vez mais no conhecimento do Senhor, Pai querido, e nos ajude a Te agradar cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo também. Amém? Uma pergunta: o que significa louvor para vocês? Será que louvor é só cantar? Usar a voz para cantar? Né? Sim, é. E através do cântico, né, nós aprendemos que o louvor também é exaltar, elogiar, né? E quem nós temos que louvar, cantar, elogiar, exaltar? Somente a Deus, tá? Mais ninguém. O texto que nós vamos estar trabalhando para essa aula é o Salmo 150. Então, pega a Bíblia de vocês, o aplicativo, e já coloquem aí no Salmo 150, porque nós vamos fazer a leitura dele. Outra pergunta: onde vocês louvam a Deus? Será que vocês louvam a Deus somente quando vocês estão na igreja? Será que é o único local que a gente pode louvar ao Senhor? Que é o único local que a gente sente vontade de louvar o Senhor? Se for, você ore a Deus para que você tenha essa vontade em outros lugares. Porque a Bíblia diz que nós temos que louvar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância, tá bom? Ou na alegria ou na tristeza, temos que louvar ao Senhor. Nós temos que louvar ao Senhor dentro da nossa casa, nos passeios, na escola. Temos sempre que estar louvando ao Senhor, tá? Não importa, tá bom? Lugar nenhum, não tem um lugar específico para adoração. Somente adorar o Senhor nas situações que vocês estão, vocês louvem ao Senhor. Na Bíblia, eles relatam alguns exemplos de situações diferentes em que alguns personagens passaram e louvaram ao Senhor. Foi o caso de Davi. Davi, ele louvou ao Senhor no templo, ele louvava ao Senhor lá no campo, cuidando das ovelhinhas, né? Ele louvou o Senhor dentro do palácio, né? Quando ele cantava para Saul. Em todo o tempo, o Davi louvava ao Senhor em lugares diferentes, mas ele louvava o único e suficiente Deus, né? Quem mais? Débora e Baruque, ela é uma juíza e ele junto com ela, eles estavam em guerra e eles louvaram ao ar livre, né? Assim, num lugar totalmente diferente, eles louvaram ao Senhor ali e o Senhor deu vitória. Também nós vimos o rei Josafá. O rei Josafá também, ele estava com guerra com os moabitas, né? E ali um exército estava vindo contra o rei Josafá, e ali ele recebeu a ordem de Deus para que ele não levasse nada, pegasse o exército dele e não levasse nada, somente louvasse ao Senhor. E eles ali louvaram ao Senhor, oraram e cantaram e foram até o exército, né, dos moabitas ali estava indo ao encontro deles, só que Deus ali então já com o louvor que eles fizeram, um coral, né, exaltando o Senhor se agradou e ali então ele aniquilou todos
os inimigos de Josafá, todos morreram, e quando eles chegaram lá, eles viram aquele exército enorme morto, e eles então pegaram todos os pertences, né, dos inimigos e levaram embora. Também nós vimos que na igreja primitiva, na Bíblia diz que a igreja primitiva louvava o Senhor de casa em casa. E Paulo e Silas, que louvaram o Senhor dentro de uma prisão, né, de segurança máxima, eles eram encarcerados e eles louvaram à meia-noite, louvaram, adoraram o Senhor, né, oraram. E o Senhor então se agradou, abriu as portas, né? Teve um terremoto, abriu as portas do cárcere, né? E ali então vira o poder do Senhor através do louvor, né? Que chegou ao trono do Senhor, o Senhor se agradou muito. Então, não tem lugar, né? Então, onde? Não tem lugar para você adorar o Senhor. Adore em todo tempo, em todo lugar. Outra pergunta, nós podemos louvar o Senhor somente com a nossa voz, cantando, né? Então o Salmo 150, ele diz que não é só cantando, né? Tem outros tipos e maneiras de você louvar. Então peguem o Salmo 150 que eu vou ler com vocês. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombetas, louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com tamborim e dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos dissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Né? Então aqui o Senhor está chamando para louvar a Ele. Os livros de Salmo, ele é um cântico, ele é uma poesia. Então, desde o primeiro capítulo de Salmo até o 150, ali a gente lendo os Salmos, né? A gente aprende sobre a grandeza de Deus, sobre a majestade de Deus, tá bom? E ali então a gente aprende um pouco mais desse Deus que a gente serve, desse Deus que a gente ama, tá? E aqui ele está falando assim, ó, todos os seres que respiram devem louvar a Deus, todos os seres, né? Quando ele fala aqui, ó, no versículo 6, né, do Salmo 150, ele fala assim, ó, todos quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você está respirando hoje, você tem que louvar o Senhor. Né? Eu lembro sempre desse versículo quando eu escuto os passarinhos cantarem logo de madrugada. Então, quando você tem vida, quando você está respirando, é para louvar o Senhor. Louvar o Senhor não é só cantar, é louvar com a sua vida, louvar com os teus olhos, com os teus ouvidos, né? Louvar com o teu coração, com a tua mente, com os teus gestos. Aqui fala sobre dançar também, né? Não dança aquela dança sensual, mas aquela dança que agrada ao Senhor, como Miriam. Miriam tocava o instrumento e dançava ao Senhor, uma dança que agradava ao Senhor, né? Não para se exibir, não para provocar o homem, mas sim para adorar ao Senhor. Davi também, ele tocava o instrumento e louvava ao Senhor e dançava, né? Que coisa mais linda. Então o Senhor está nos chamando para isso. No livro de Salmos, aprendemos que todos podem reconhecer como é importante louvar a Deus e quanto Ele se agrada do louvor. Então, o livro todinho de Salmo, você vê ali, né? Como você deve agradar ao Senhor através do louvor, da adoração ao Senhor. Ali louvamos ao Senhor quando? Quando nós louvamos ao Senhor, como dizemos que quem Ele quanto Ele é bom e o que Ele fez por nós. Então, quando você for ouvir um louvor, olha a letra do louvor. Veja se está falando sobre a grandeza, a majestade do Senhor, né? Da bondade do Senhor e o que Ele fez por nós, né? Então, não é só ouvir sabe assim, os instrumentos que estavam através dessa música, mas prestar atenção na letra também da música, tá?
Quem merece receber o nosso louvor? Somente Deus. Pois pelo louvor expressamos o nosso amor. Então você não vai dar o amor para qualquer um, você vai dar amor para o teu Deus, o teu Criador, o teu Salvador, o teu Consolador, tá? Então o louvor é muito importante. Nós temos que dar para a pessoa certa, somente a Deus. A Ele por aquilo que Ele diz e fez, tá? Há muitas formas de louvar a Deus. Como que nós podemos louvar ao Senhor? Através da oração. Quando você faz a oração, você está louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, né? Em forma de poesia e em forma de cântico. Mesmo quando estiver triste, doente, com problemas, cante louvores a Deus. Além de agradar ao Senhor, você se sentirá mais forte. A Bíblia diz que o Senhor se agrada quando seus filhos o adoram por meio do louvor. Então, quando você estiver numa situação difícil e você começar a louvar o Senhor, você saiba que você está agradando ao Senhor, né? E o Senhor está escutando. O Senhor está passando por aquela dificuldade com você. E Ele vai te dar a vitória, como Ele deu para o rei Josafá, como Ele deu para Baraque e Débora, como ele deu para muitos que louvaram e louvaram ao Senhor e adoraram ao Senhor em meio de situações difíceis, mas também de alegria, em ação de graças, né? Como Miriam, quando eles passaram pelo Mar Vermelho lá, e Miriam então pegou o seu instrumento musical, né? O tamborim, e ela ficou lá dançando, né? E glorificando ao Senhor, tá? Com alegria, louve ao Senhor com instrumentos. Você vê que aqui no Salmo 150 ele fala sobre alguns instrumentos. Então, não só com a voz, com a dança, né? Com a oração, mas também com instrumentos musicais a gente pode louvar o Senhor. Se você tem essa vontade de aprender algum instrumento, né? Peça a Deus, né? Oportunidade para você desenvolver essa vontade, desenvolver esse talento que Deus te deu, para você aprender algum instrumento para louvar o Senhor, tá? Porque o Senhor se agrada dos instrumentos também. Então aqui, olha, lá no Velho Testamento, a professora pegou aqui, ó, né? Alguns instrumentos que eram tocados na época do Antigo Testamento. Então aqui, ó, gaita de foles, olha só como é antigo esse instrumento, né? O tamborim, que a Miriam tocava, né? O saltério, aqui, ó, a trombeta, a buzina, a harpa, né? Que Davi tocava, e o alaúde. Então eram os instrumentos, né? Usados naquela época. Hoje existem muitos instrumentos, né? Olha lá. Vários instrumentos, e tem mais que esses, né? Mas aí a professora pegou alguns aqui, ó, de percussão, de corda, né? Aqui o órgão, né, que eles falam aqui no Salmo 150, tá bom? Olha que lindo, né? Acho que é um piano, né? Tá certo? O órgão, aqui em cima o órgão, gente, e aqui o piano, tá bom? Davi, o homem segundo o coração de Deus, louvava ao Senhor com instrumentos. E hoje, quais instrumentos podemos louvar? Vocês viram aqui que eu mostrei a figura, né? Vários, né? E você também pode aprender algum instrumento se você quiser, para louvar ao Senhor, porque o Senhor vai se agradar disso. Então, a Eureka, podemos louvar a Deus, né? Como nós podemos louvar a Deus, né? Com a nossa voz, né? Com os nossos gestos, mas também com os instrumentos musicais, né? E onde? Onde? Em todos os lugares nós podemos louvar o Senhor, tá? Então, o verdadeiro sentido dos salmos, que nós vimos, né? O Salmo 150, mas nós vimos que todos os livros do Salmo, né? Todo o Salmo, desde o capítulo 1 até o capítulo 150, né? Porque é um livro só, né? Aprendemos a adorá-lo e dar-lhe glórias, né? Através dos salmos. Devemos desenvolver um relacionamento sincero e honesto com Deus. Então,
nós precisamos aprender isso, tá? Quando você for falar com Deus, quando você for louvar o Senhor, louvem de dentro, assim, sabe? De coração mesmo, tá? Se você não está se sentindo bem, peça perdão para Deus, peça para Ele limpar o seu coraçãozinho e fale com Ele com a maior honestidade. Não esconda nada, não, né? Porque Ele sabe de tudo, Ele só quer ver se você vai ficar escondendo dele. Não é, né? Não tem como esconder. Então você fala com Ele, né? Porque Ele vai te ajudar. A maneira como você louva a Deus demonstra como você reconhece a grandeza e a majestade de Deus, né? Então, se você louva de coração mesmo, né? Se você louva com vontade, o Senhor está vendo tudo isso, tá? Porque Ele te conhece, né? Desde o ventre de sua mãe, tá bom? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por esta aula. Senhor, nós queremos agradecer por essa aula. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos a como louvar ao Senhor, a como adorá-lo cada vez mais. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, pela nossa igreja, que é tão rica, Senhor meu Pai, na parte musical. Nós também queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos na Escola Bíblica Dominical e aprendermos do Senhor cada vez mais. Abençoe nossa família para que ela continue, Senhor meu Pai, a adorar e exaltar ao Senhor através da vivência, né, diária, Senhor, contigo, Senhor meu Pai, no caminhar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Tchau.